Bom dia, meus queridos amigos, queridas amigas. Meu nome é José Carlos. Hoje eu vou fazer o estudo do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito de Emmanuel, Chico Xavier, né? É o capítulo 27, denominado A Palavra. Refere-se à reunião pública de 18 de 4 de 1960 e faz referência ao item 166 do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Né? Emmanuel, né, começa o texto dizendo, né, que pensa na maravilha do verbo, recordando que todos somos médiuns da palavra. Né? Então, nós sabemos que todos nós somos médiuns, né? E Emmanuel aqui nos mostra que nossa palavra é a soma de todas as ideias, todas as ondas mentais nas quais fomos envolvidas, as quais nos sintonizamos emocionalmente e registramos o conteúdo, permitindo que a nossa voz ecoe. Né? Onde o pensamento se afina com outros, a palavra reflete o grupo moral ao qual nos filiamos. Né? Induz e origina todas as realizações, sejam de elevação ou de desgoverno. Boas obras incentivam a fé, alimentar paz e harmonia, todas iniciam na palavra. Né? Convite ao vício, incitação à delinquência, fuga, ócio e revolta, isso também nelas inicia. Em nossa voz, a sombra e a luz materializam seus apelos, uma vez que nos sintonizaremos, né, com esses. Lembremos que, quando repetimos as palavras de alguém, nos conectamos com a origem da ideia, encontrando coro nas criaturas encarnadas e desencarnadas que nos acompanham por sintonia. A fala, portanto, é canal de comunhão com seres deste e de outros planos de existência. É preciso usá-la com respeito e justiça, com bondade e entendimento, sabendo que tais atitudes nos ligarão a todas as consciências que assim procederem, sabendo que nunca estamos falando sozinhos. Nós estamos cercados, né, por uma nuvem de espíritos, né, de várias ordens. Né? No dom de falar, né, poderemos construir o desânimo, manejando o pessimismo, espalhar a ironia, visando o discreto dos desafetos, despejar cólera, no convite à violência, adoecer as almas, no veneno do azedume, mesmo enlouquecer, irritando ostensivamente ao próximo. E é tão fácil cair no desgoverno das emoções, nas muitas trevas e espinheiros que encontramos em nossa caminhada. Mesmo que a provocação do mal te instigue, a desordem, compelindo-te a condenar ou ferir, abençoa a vida, né? Onde estiveres. Somente a palavra que instrui, consola e incentiva vale ser pronunciada. Lembremos que no alicerce de todo mal, de todo bem, encontraremos palavras, né, de toda ordem. Né? Na palavra, o professor desperta a mente do aluno para o amplo voo. Na palavra, filósofos imortais iluminam a humanidade, instigando o conhecimento do ser. Na palavra, Jesus entoa a boa nova, iniciando nova era da história do planeta. É o verbo, a inteligência plasmada, o guia da inspiração, a energia para o trabalho, o evangelho registrado. Somos todos médios das inteligências que admiramos, dos pensamentos que nos encantaram. Aprendamos assim, né, a calar toda frase que o auxílio destrua, porque conforme a lei do bem promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou inodói a moeda falsa no tesouro do coração. Então, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, né, do Livro dos Médiuns, denominado Médiuns Falantes, questão 166, Kardec coloca o seguinte: os médiuns audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médiuns falantes. Estes últimos, as mais das vezes, nada ouvem. Neles, o Espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes,
Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. A um toma da mão, a outro da palavra, a um terceiro do ouvido. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz, e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal, raramente guarda lembrança do que diz. Em suma, nele a palavra é um instrumento que se serve o espírito com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se como pode com o auxílio de um médium audiente. Nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que têm intuição do que dizem, no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Voltaremos a ocupar-nos, né, com essa espécie de médios quando tratarmos dos médios intuitivos. Então, Kardec coloca, né, essa questão, né, e no estudo mais à frente ele vai voltar nessa questão. Né? Então, aí no texto do livro, né, do Seara dos Médios, Emmanuel, né, deixa patente, né, como é sábio o ditado popular que diz, né, nos filhos está a continuação dos pais. Cabe nesse assunto a conceituação da egrégora, né, defendida por alguns autores. Né? Um palavrão é claramente pernicioso e um elogio tem sempre uma boa recepção. Nem sempre encontramos relações onde o palavrão é aceito como um tratamento carinhoso. Exemplo, amigos de futebol. Né? E onde elogio é carregado de sarcasmo. Exemplo, elogios de inveja, né? Depreciando quem o recebe. A carga emocional, as formas, pensamentos, em suma, a egrégora colocada na palavra, cria essa diferença. Isso explica a diferença entre a bênção de um homem santo e de uma pessoa comum. Entre a praga lançada por um desafeto e uma lançada por um mago negro. Palavrão, assim como fofoca, é um vício que absorvemos de nosso grupo social, que alimentamos na medida que fazemos uso dele, que descarrega nossas ansiedades, né? Similar ao cigarro, havendo assim um certo prazer no hábito, que dispara a lei de ação e reação ao nosso redor, mesmo quando não percebemos. Santificar nossas palavras é mais um de nossos desafios. Né? A gente precisa prestar atenção nessas questões. Né? Então, a palavra é um pensamento desnudo. Né? Através dela podemos amenizar dores ou tirar verdades com crueldade para ferir outra. Podemos até enganar por um certo tempo ao que nos rodeiam com palavras bonitas e pomposas, mas nossa essência sobressai na entonação e nos gestos que a acompanham. Nossas palavras podem ser travestidas de erudição, de caridade, mas se nossas atitudes não os acompanham, se tornam vazias e estéreis. Da mesma maneira que nossas palavras são influenciadas por várias pessoas que passaram a nossa vida, elas também influenciam outras. E é aí que começa a nossa responsabilidade. Podemos ouvir palavras más, mas não precisamos repeti-las. Podemos ouvir palavras de desalento, de desamor, podemos transformá-las. Podemos, inclusive, ouvir palavras de derrota, de desistência, mas podemos motivá-las. Somos responsáveis pelo que causarão ao nosso próximo. Boas palavras produzirão bons frutos. E, ao contrário, também é verdadeiro. Se sou médium, minha responsabilidade aumenta, pois minhas palavras podem ser influenciadas por espíritos voltados ao bem, ou por aqueles mais atrasados. Da escolha dos meus pensamentos, e aí está o tal livre-arbítrio, né? De novo, né? Sempre aparece, né? As questões do livre-arbítrio, já que nem Deus vai influenciar o nosso livre-arbítrio, né? Cabe a nossa responsabilidade assumir, né? As situações causadas, né? De um lado ou de outro, né? Dos lugares que frequento, das pessoas com que convivo, resulta a companhia. Ou seja, a nossa sintonia, nós vamos nos afinizar, né, com aqueles que a gente está colocado no mesmo padrão vibratório. Aí, né? Então, na nossa companhia espiritual vai ser exatamente essa. Né?
E não adianta, né, nós irmos à missa ou ao centro a semana inteira, né, e irmos para um baile funk no domingo. Né? Nossos companheiros sabem de onde nosso coração está. E é impossível entrar no lodo e sair com a roupa limpa, não tem como. Né? Nossa vigilância há de ser constante. É justamente a constância, a perseverança no bem que vai nos distanciando pouco a pouco da treva. E que está ao nosso lado sabe disso. E é pelo exemplo que nos mudaremos e a quem está conosco. Só para ilustrar, né, a importância da palavra é tão grande que a Bíblia começa por ela. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Isso João, né, traz para a gente na Epístola 1, né, no capítulo 1, né, versículo de 1 a 14. Né? Então, a palavra verbo aqui no grego é logos, né? E logos pode traduzir-se também como palavra. E Jesus? O mestre só ensinava através da palavra, e essa trazia a esperança, acalmava as dores, né? Fazia cessar as tempestades. Jesus, né, representava a palavra feito carne, ele era a voz de Deus. Né? Jesus traduziu para a gente, né, o desejo daquilo que Deus trouxe, o incumbiu de trazer para nós. Né? Ele como nosso modelo e guia, né? Obviamente aí nós temos que buscar segui-lo. Né? E ele trazia sempre a palavra, né? A palavra reconfortadora, a palavra de paz e de amor. Né? E é por isso, né, que a nossa essência sobressai na entonação e nos gestos que acompanham. Porque muitas vezes vemos alguém fazendo uma palestra, contando alguma coisa, ou simplesmente conversando, e mesmo sem conhecer a pessoa, suas palavras não convencem. Como diz um amigo, né, a palavra tem que ter convicção. Para sermos convictos, é preciso acreditar, sentir aquilo que se está falando. Quando se diz que alguém tem um dom da palavra, não quer dizer que ele tem um grande conteúdo, um grande conhecimento. O essencial é saber expressar esse conhecimento de forma a tocar quem está ouvindo. Pode ser pelo intelecto, pelo coração, pela exaltação. Né? O importante é criar uma conexão com o outro, que não são convictos, apenas possuem belos adornos de oratória, né? Mas não convencem. O que diferencia a bênção de um homem santo, um homem comum, ou a praga, como você, né, a gente geralmente coloca, né, não é a tal egrégora, mas sim a convicção. É um quanto de energia que se coloca na palavra, e daí os encantamentos. São as palavras magnetizadas, canalizadas para um fim. Asilíneos, né, uma determinada cultura extinta, o nome de batismo de uma pessoa só era conhecido pelos parentes mais chegados, pai, mãe e irmãos. Dizia-se que um mago poderia ter poder sobre a pessoa se soubesse seu nome de batismo. Daí as pessoas usavam apelidos para se proteger das más influências. Era o poder que as palavras, né, o som criado por elas, né, irradiavam sobre as pessoas e outros seres da criação. Sob a egrégora ver essa convicção, né, entendo, né, a convicção como parte da egrégora. A egrégora é toda a carga emocional e magnética que colocamos numa palavra somada, né, a que ela está já carregada de forma natural. Por exemplo, né, a palavra coração. Tem uma egrégora benéfica, independente de quem a fale, mas dependendo do cenário, mesmo essa palavra pode ser carregada de magnetismo maléfico, né, de emoções doentias e fazer mal para quem for dirigida. A história dos magos malginos, né, que usavam cânticos e orações católicas para aprisionar e perturbar pessoas, lembra disso. Tudo isso é egrégora, assim a convicção também faz parte. Sob, né, se sou médium, a proposta de Emmanuel, ao meu ver, se estende a todos. A diferença do médium, talvez, é que ele é mais suscetível, né, e percebe mais claramente que está sendo influenciado. Mas Emmanuel não restringe o comentário aos médios, tanto que ele coloca que todos somos médios da palavra. Sobre missa e baile funk, né, tem gente que maltrata a criança dentro da igreja e nunca pisou no baile funk. Né? Fiz a menção no baile funk atrás. Né? Tem gente que é puro carinho no centro e um demônio em família. Tem gente que ajuda outros dentro de um baile e nunca se interessou por igrejas. Claro, é mais fácil encontrar pessoas compromissadas com o bem numa igreja do que num baile funk, inegável. Né? Mas temos que ter cuidado com rótulos. Afinal, Jesus veio para todos e cada um conhece sua dor. Né? No mais, né, essa cultura dos milênios é bastante interessante. Né?
E voltando aí, né, sobre missa e baile funk, tem gente que maltrata criança dentro da igreja e nunca pisou no baile funk, né? Eu fiz a menção dessa forma, vamos tentar entender isso, né? Tem gente que é puro carinho no centro e um demônio em família. Eu quis dizer que é mais fácil encontrar pessoas com a mente em um campo emocional em desalinho em um baile funk, né, pois a egrégora dos pensamentos e sentimentos que envolvem esses locais é por demais voltada aos excessos, né? Bebida, sexo, drogas, etc. Né? Uma série de situações. Né? Não estou querendo aqui rotular, mas independente de uns e outros que frequentam uma igreja, provavelmente lá você encontrará uma atmosfera de paz e recolhimento. Né? Então, era esse o nosso estudo de hoje. Agradeço a oportunidade, né, e até uma próxima, se Deus assim me permitir. Grande abraço.